Muito boa noite, amigos amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo nessa formosa ocasião em que dedicaram este lugar para serviço ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sempre que dedicamos a Deus um lugar para a pregação da sua palavra e reunião dos crentes, recordamos sempre quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus e quando o rei Salomão dedicou o templo a Deus. E agora, sendo que tanto o templo que Salomão construiu e o tabernáculo que o profeta Moisés construiu são tipo e figura do templo celestial e, consequentemente, tipo e figura da Igreja de Jesus Cristo, que é o templo espiritual de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vejamos o que nos diz aqui quando Salomão dedicou o templo a Deus. Em 2 de Crônicas, capítulo 5, versículo 13 ao 14, diz: os trombeteiros e os cantores juntaram-se em uníssono, como uma só voz, para louvar ao Senhor e render-lhe graças. Acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos, ergueram a voz em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então a casa do Senhor se encheu de uma nuvem. E os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa. Isto foi quando Salomão dedicou o templo a Deus. E agora vejamos também quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Êxodo capítulo 40, versículo 34 ao 35 diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E agora lemos em Hebreus, capítulo 3, versículos 5 ao 6, onde diz: Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, essa casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema é dedicando a casa de Deus. Agora vejam, antes da glória de Deus entrar em toda a sua plenitude, a casa que se constrói, se edifica para Deus, primeiro tem que ser edificada essa casa para Deus. Encontramos
o templo que Salomão construiu e o tabernáculo que Moisés construiu, como casa construída para Deus e depois dedicada a Deus e tendo todo o correspondente conforme ao modelo que Deus mostrou a Moisés, foi recebida essa casa, esse tabernáculo foi recebido por Deus e Deus habitou nele. Entrou nesse tabernáculo e passou até o lugar santíssimo e pousou sobre o propiciatório, que representa o trono de Deus no céu. E encontramos que aí há 2 querubins de ouro, os quais no céu são os arcanjos Gabriel e Miguel. E agora encontramos que o mesmo aconteceu quando o rei Salomão construiu e depois dedicou a Deus a casa, porque foi construída para o nome de Deus. Para o nome do Senhor, o nome de Deus, YHWH, e foi dedicada a Deus quando foi construída, e Deus a recebeu. E habitou nessa casa, entrou nessa casa e morou no lugar santíssimo, sobre a arca do pacto, sobre o propiciatório no meio dos 2 querubins de ouro, e também estavam ali 2 querubins de madeira de oliveira gigantes, com suas asas estendidas, um em cada lado, e no meio dos 2 querubins de ouro, e no meio dos 2 querubins de ouro, mas coberto de ouro, os quais eram de madeira de oliveira. Vejam vocês, sob as asas desses querubins estava a arca do pacto, dentro da arca as tábuas da lei, a vara de Arão que reverdeceu e também o maná escondido ali em uma vasilha de ouro. Tudo isso estava ali, ficou sob as asas dos 2 querubins. E ali morou Deus no lugar santíssimo, sobre o propiciatório. Agora, tudo isso é tipo e figura do que há no céu e do que na igreja de Jesus Cristo, que é a casa de Jesus Cristo. Uma casa é uma família, portanto, tanto a casa que Salomão construiu para Deus, como a que Moisés construiu, representa a casa de Jesus Cristo, sua igreja, que é seu templo espiritual. E agora, Jesus Cristo é quem constrói uma casa para Deus, pois a casa que Moisés construiu já não está, nem a que Salomão construiu também não está. E não há casa para Deus em Jerusalém, mas agora Cristo leva construindo uma casa para Deus, com pedras vivas, com seres humanos, leva muito tempo. Construiu o átrio com seres humanos, de Adão até Cristo, depois o lugar santo com seres humanos também, de Cristo até o 7º anjo mensageiro, e agora, no último dia, está construindo o lugar santíssimo da sua casa com seres humanos também, porque é uma casa para Deus, porque vós sois, como indivíduos, templo de Deus, casa de Deus, e com pessoas que são casa de Deus, Cristo constrói sua casa espiritual, sua igreja. E agora,
Quando essa casa estiver completada, a qual será completada neste tempo final, quando entrar até o último dos escolhidos à casa de Deus, ao lugar santíssimo, aí se completará a construção da casa de Cristo, que é sua igreja, e será dedicada a Deus, para Deus morar em toda a sua plenitude, nessa casa espiritual, nesse templo espiritual. E agora, Deus morou na casa que Salomão construiu e na que construiu o profeta Moisés. E agora vejam vocês, Deus morará em toda a sua plenitude na casa que Jesus Cristo esteve construindo. Agora, na construção dessa casa, encontramos que Deus esteve manifestado no que é as primícias do Espírito, produzindo o novo nascimento e assim produzindo as diferentes partes do lugar santo, ou seja, construindo este lugar santo com os seres humanos que receberam Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. E assim nasceram na casa de Deus, na família de Deus, como filhos e filhas de Deus. E agora, para este tempo final, na casa de Deus, a família de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo, são chamados e juntados os escolhidos do último dia, para Cristo completar a construção da sua casa espiritual, sua igreja, sua família, sua descendência. Vejam, em Efésios, capítulo 2, nos diz São Paulo, nos falando sobre esta casa de Deus, diz, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Toda pessoa que vive nessa terra desejou ser um filho de um rei. Pertencer à família real, à realeza de alguma nação. E agora, vejam vocês, todos os escolhidos de Deus, os membros da Igreja de Jesus Cristo, são filhos de um rei, do rei dos céus e da terra. São membros da realeza celestial. São membros da família de Deus e membros da família de Deus. Por isso é que somos reis e sacerdotes, porque o pai da família, que é Jesus Cristo, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores e sumo sacerdote do templo celestial. Ele é Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Portanto, seus filhos são sacerdotes também. São da ordem sacerdotal celestial. Portanto, tem que haver uma casa, um templo, e esses são os sacerdotes do templo celestial, junto com Cristo, o sacerdote do templo celestial, sumo sacerdote. E agora, essa descendência do rei Melquisedeque e sacerdote, sumo sacerdote Melquisedeque, formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, formam como corpo místico de crentes, formam o templo espiritual de Cristo, onde
Deus morará em toda a sua plenitude quando for terminado esse templo e for dedicado a Deus. Atualmente esteve morando nas primícias do Espírito, mas quando se completar esse templo e for dedicado a Deus, Cristo o receberá. Cristo recebe sua igreja, que é seu templo espiritual, vem ao seu templo espiritual no último dia, na dedicação desse templo, em toda a sua plenitude. E assim trará a redenção do corpo, que é a transformação de nossos corpos, a ressurreição dos mortos em Cristo e nossa transformação. E então, a casa de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo, ficará dedicada e habitada por Deus em toda a sua plenitude, para servir a Deus durante o reino milenial. Mas antes, vejam vocês, temos um convite para ir a uma grande festa, uma grande ceia. E essa nós não vamos perder. Essa é a ceia das bodas do Cordeiro. Assim que, vejam vocês, um grande evento no céu, a sétima dimensão, nos espera. Sendo sacerdotes da ordem de Melquisedeque, juntamente com Cristo, sumo sacerdote, pois ele nos reunirá no templo celestial, na sétima dimensão, para essa grande festa da ceia das bodas do Cordeiro. O que estará acontecendo lá será tão grande que ainda não captamos nem a metade, nem sequer uma quarta parte. Agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo, vejam vocês, ao ser dedicada quando for completada, Cristo vem do céu, da sétima dimensão do trono do Pai, termina sua obra de intercessão no céu, toma o título de propriedade e o abre no céu e vem e ressuscitará os mortos em Cristo e nos transformará. Tudo isso corresponde à sua obra de reclamação. E depois estaremos aqui, estando no novo corpo, junto com os santos que ressuscitarão no corpo novo, e estaremos aqui de 30 a 40 dias. E isto será essa etapa de dedicação e recebimento da parte de Deus desse templo espiritual. E a glória de Deus estará manifestada em toda a sua plenitude na casa de Jesus Cristo, a família de Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Deus estará morando em toda a sua plenitude, em sua igreja e em cada um dos membros da sua igreja, como indivíduos. Teremos a dupla porção. E o que significa isso? Significa que teremos o corpo teofânico, o qual, pois se recebe quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, lava seus pecados em seu sangue e recebe o Espírito Santo e assim obtém um novo nascimento e recebe um corpo teofânico da sexta dimensão. Porque sempre que há um nascimento, pois um corpo tem que ter nascido. E agora, para o último dia, este tempo final, com a transformação obteremos um novo corpo eterno, imortal,
e incorruptível. E assim teremos a dupla porção do corpo teofânico e o corpo físico eterno e glorificado. E Deus estará manifestado em toda a sua plenitude em todos nós. E seremos todos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam a casa de Deus no Novo Testamento. Já não é o tabernáculo que Moisés construiu, nem o templo que o rei Salomão construiu, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ainda não foi dedicada essa casa a Deus para Ele morar em toda a sua plenitude. Ele está nas primícias do Espírito, chamando e juntando os seus filhos de era em era, selando-os com o selo do Deus vivo para o dia da redenção, para o dia em que seremos transformados, os que vivemos e os mortos em Cristo ressuscitados, e teremos assim o novo corpo, porque Deus glorificará a casa da sua glória. Diz Isaías, capítulo 60. Aí o profeta Isaías nos dá uma grande revelação, a qual se cumprirá plenamente na igreja do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 60, versículo 7 diz: serão oferecidos com agrado sobre meu altar. Com agrado subirão ao meu altar, e eu cobrirei de esplendor a casa da minha glória. E agora, a casa da glória de Deus já não é nem o templo que Salomão construiu, nem o que Moisés construiu, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo. Também o povo hebreu, como nação, é casa de Deus. Por isso estará o trono de Davi, Cristo sobre o trono de Davi lá em Jerusalém, e ali estará a igreja de Jesus Cristo com Cristo durante o reino milenial. Mas agora temos o Israel terreno, o povo hebreu, mas temos o Israel celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo é o maior que o Espírito de Deus tem na terra. É o templo de Deus na terra, e ainda não se manifestou Deus em toda a sua plenitude em sua igreja. E vejam as coisas maravilhosas que aconteceram durante todos estes séculos que transcorreram. Agora, como será quando Cristo concluir a construção desse templo e for dedicado a Deus para a morada de Deus em Espírito Santo em toda a sua plenitude? A glória de Deus estará na igreja de Jesus Cristo em toda a sua plenitude, e, durante o reino milenial, a glória de Deus na igreja de Jesus Cristo estará manifestada a tal grau que todos verão essa manifestação de Deus. E o reino milenial somente é a lua de mel de Cristo com sua igreja. Cristo com sua igreja durante o reino milenial, assim estará durante o reino milenial. Agora, há certamente aí uns quantos mistérios que não podem ser falados no momento, porque ainda não convém que sejam falados, já que corresponde ao reino milenial. Mas recorde uma coisa, que tudo que teremos no reino milenial, primeiro,
encontramos que Cristo o manifesta em sua igreja aqui na terra, antes que cheguemos ao reino milenial. Por exemplo, os que estarão no reino milenial com Cristo como sua igreja, sua noiva, a qual será para esse tempo sua esposa, pois foram manifestados aqui na terra primeiro e tomaram seu lugar no corpo místico de Cristo, ou seja, na casa de Deus, na igreja de Jesus Cristo, nesse templo espiritual. O rei Davi dizia que seu desejo era estar nos átrios da casa de Deus, pois aquele tempo era o tempo do átrio de Adão até Cristo. E dizia que nos átrios da casa de Deus floresceria. Aí floresceriam justos nos átrios da casa de Deus. Assim foi antes de Cristo no Antigo Testamento. Mas depois os justos, durante as 7 eras, floresceram onde? No lugar santo da casa de Deus. E neste tempo final floresce onde? No lugar santíssimo da casa de Deus, a casa de Jesus Cristo. E agora, assim como Davi desejava viver nos átrios da casa de Deus, depois os apóstolos e os 7 anjos mensageiros com seus grupos desejaram viver no lugar santo da casa de Deus e aí viveram. E agora, para o último dia, os que desejariam viver no lugar santíssimo da casa de Deus, onde estão? Estamos aqui, no lugar santíssimo da casa espiritual de Deus, no lugar santíssimo do templo espiritual, da igreja de Jesus Cristo. E estar no lugar santíssimo é estar na era da pedra angular. Esse é o lugar mais importante, mais alto do templo espiritual de Cristo. Assim como era o lugar mais importante no tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu. E como é o lugar mais alto, mais importante no templo celestial de Deus, pois o lugar santíssimo é essa 7ª dimensão, onde habita Deus, onde está o trono de Deus. E onde está Cristo sentado no trono de Deus fazendo intercessão com seu próprio sangue até que entre até o último dos escolhidos de Deus. Agora, vimos o novo templo, já não é o templo ou tabernáculo que Moisés construiu, nem o que Salomão construiu. Mas o novo templo tem o mesmo desenho, mesmo modelo, mas com seres humanos. A igreja do Senhor Jesus Cristo neste planeta Terra é a representação do templo celestial de Deus. E em cada etapa representa a parte do templo celestial. E agora, na etapa na qual nós vivemos, está sendo representada, refletida, a parte do lugar santíssimo do templo celestial de Deus. Está sendo refletida e representada na igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular. Onde está o nome de Deus no céu? Na 7ª dimensão, no trono de Deus. Agora, onde estará? Na casa de Deus, na igreja de Jesus Cristo, o nome de Deus, no lugar santíssimo da sua casa espiritual. Pois a igreja do Senhor Jesus Cristo é um povo chamado para Deus. Um povo chamado para seu nome.
assim como a casa que Moisés construiu e a que construiu o rei Salomão. O templo que o rei Salomão construiu foi uma casa para o nome de Deus, para que habitasse ali o nome de Deus e a presença de Deus. E assim é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E em cada dedicação de cada lugar que dedicamos a Deus para serviço de Deus, para a pregação da palavra de Deus e reunião das pessoas que recebem a Cristo como seu Salvador, lavam seus pecados em seu sangue e recebem seu Espírito Santo, é cada um desses lugares que é apresentado a Deus para serviço a Deus é um tipo e figura, somente um tipo e figura. Mas o verdadeiro templo, o verdadeiro tabernáculo, aqui na terra, templo de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico e como indivíduos, pois os membros da igreja de Jesus Cristo. Vejam, temos também as três partes do templo: átrio, nosso corpo, lugar santo, nosso espírito, e lugar santíssimo, nossa alma. E o trono para Deus morar é nossa alma. Esse é o lugar para a morada de Deus em Espírito Santo, em cada um de nós como indivíduos. E é na igreja de Jesus Cristo para Deus morar no último dia. Esse é o lugar santíssimo do seu templo espiritual, que é a era da pedra angular, onde Deus está trabalhando, Cristo está trabalhando na construção desse templo, nas primícias do Espírito, mas quando se completar esse lugar santíssimo com seres humanos, então será dedicado a Deus esse templo, e Deus, em Espírito Santo, morará em toda a sua plenitude. Vimos os tipos e figuras do templo celestial, o qual se materializa aqui na terra, na igreja de Jesus Cristo. Portanto, vimos os tipos e figuras da igreja de Jesus Cristo, os vimos no Antigo Testamento, nestes templos, o que Moisés construiu e o que o rei Salomão construiu. E agora, cada um de vocês e eu também somos parte desse templo espiritual que estará durante o reino milenial, no qual Cristo estará manifestado em toda sua plenitude. Dedicando a casa de Deus. Vejam, no tempo de Moisés houve ali um profeta e um sumo sacerdote. Na dedicação do templo de Salomão, houve ali um rei, o rei Salomão. Também estava um profeta e o sumo sacerdote. E no templo espiritual de Cristo, Cristo é o sumo sacerdote. Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Cristo é o profeta dos profetas. E nesse templo estarão os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Assim que teremos tudo que estava lá para a dedicação desse templo. Foi Moisés quem dedicou o tabernáculo lá. Um profeta. Foi Salomão, um rei, quem dedicou o templo a Deus, mas ali estava o sumo sacerdote também. E agora, para o último dia, um rei e um profeta,
estarão na casa de Deus, o templo espiritual de Cristo. Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e o sumo sacerdote, o qual tem todos os ministérios, estará manifestando os ministérios principais prometidos para o último dia, que são os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Portanto, a casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo, quando se completar, será dedicada a Deus. E estarão aí os ministérios que terão a ver para a dedicação dessa casa. Dedicando a casa de Deus. Esse foi o nosso tema para essa ocasião. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em frente, servindo a Cristo todos os dias de nossa vida, conscientes de que, como indivíduos, somos casa de Deus, um templo espiritual, e que somos também membros do templo espiritual de Cristo. Pertencemos a um corpo místico de crentes chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo espiritual de Cristo. E agora, o nosso desejo é ser como Cristo, ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. E isso é a glória de Deus enchendo nosso ser em toda a sua plenitude, como casa espiritual, como indivíduo. E assim também é para a igreja de Jesus Cristo, como templo espiritual, como corpo místico de crentes.